Olá, pessoal. Eu sou a Aline Moreira, sou associada da Celbra Seção Minas e fui convidada para compartilhar com vocês como foi meu diagnóstico. Então, ele foi realizado aos meus 38 anos, quando eu estava no processo pós-parto da minha filha, né? Ela estava com 10 meses e durante esse período eu tive um quadro de diarreia crônica de 3 meses e vinha com um quadro repetitivo de indigestão. Então, quando as coisas se acalmaram um pouco pós-parto, eu fui procurar um gastro e uma proctologista para avaliar. E aí o gastro pediu endoscopia e a procto pediu para que eu fizesse a endoscopia com a biópsia para a doença celíaca. E aí que eu cheguei ao diagnóstico, né, da doença celíaca, e eu também estava com um quadro de depressão e um quadro de desnutrição, né? Eu ainda amamentava minha filha, então a médica comentou que não perderia nutrientes para amamentar, mas meu corpo ia debilitando cada vez mais, porque eu não estava absorvendo os nutrientes, né? Pelo quadro de inflamação do meu intestino. Mas aí, quando eu comecei a investigar e a entender, né, sobre a doença celíaca, eu comecei a ver que desde a minha infância eu já tinha sinais e sintomas, né? Eu tinha muitas alergias, muita dermatite, né, que não identificava qual era. Essas dermatites depois viraram rinites, que eu falava, você tem rinite, é assim mesmo, você tem que aprender a conviver, que não tem cura. Eu tinha um quadro de fluxo menstrual bem irregular, mas também que ninguém desconfiava, né? Tive um quadro de queda de cabelo e que aí a dermatologista identificou a deficiência de ferro. Cheguei a fazer reposição com o hematologista, mas os comprimidos não davam resultado, então eu tinha que fazer endovenosa. E esse quadro se repetia anualmente, né? Baixava muito a minha taxa de ferro, começava com sonolência, queda de cabelo e aí fazia reposição de ferro. Então, aos meus 38 anos, quando eu tive o diagnóstico, né, o que mais me abalou foi a questão de tirar da minha praticidade. Não era a questão de não comer glúten, mas eu era uma pessoa muito ativa, trabalhava fora, comia muito na rua, comia muito sanduíche à noite, não tinha o hábito de jantar, né, fazia mais o almoço. Então eu tive que mudar, né, a minha rotina alimentar com relação a não comer fora, né? E mudar a questão dos lanches que eu fazia à noite para realmente fazer o jantar. Foi bem difícil, né, a fase assim para eu entender, né, a gravidade da doença e aceitar. Então, logo que eu tive o diagnóstico, eu procurei uma nutricionista. Porém, essa nutricionista também não era tão aprofundada, né, no assunto, ou tinha tanto conhecimento. E aí eu já tinha lido alguma questão da contaminação cruzada e quando eu perguntei para ela, ela falou, eu acho que é absurdo, né? É muito exagero essa questão de contaminação cruzada, porque é um inox, uma vasilha de vidro, né? Eu até entendo que num plástico, num alumínio, isso possa acontecer, mas num talher, né? Ela falou, realmente, né? Ela também não me deu uma segurança, né? Ela também me mostrou que isso não era um pouco de exagero. E eu era tudo que eu queria ouvir, né? Então não dava muito valor à questão da contaminação cruzada. E aí eu estava no processo pós-parto, né, da minha terceira filha, e aquela adaptação com os meus filhos mais velhos. Então era um momento já emocional difícil, então a depressão eu também não dei muito valor a ela na fase, né? Falei, é depressão pós-parto, isso vai passar quando os hormônios se normalizarem, e isso não se passava, né? Pelo contrário, ia se agravando. E o quadro de desnutrição também, que eu fui emagrecendo, perdendo muito peso, só que eu achava que como eu estava pós-parto, perdendo peso, estava ótimo, né? E eu perdi 15 quilos. Então eu falei, nossa, tô magra como eu sempre quis ficar. Só que eu não conseguia enxergar que esse quadro meu de magreza não estava um quadro saudável, né? Eu estava com um aspecto doente, né? A vitalidade da pele, do olhar, né? E
durante esse primeiro ano meu de diagnóstico, eu não levei muito a sério. Ficava, mas só um pedacinho, eu tô com muita fome, não tenho o que comer. Eu arrumava N desculpas para comer alguma coisa com glúten. Estou muito irritada, então eu senti esses quadros de quando eu estava irritado, que me acolhia, o que me acalmava seria o glúten, né? Então eu só consegui aceitar e entender sobre a doença quando eu me aprofundei nos estudos, né? Eu fui para alguns congressos de nutrição, eu fui para o COIN no Rio de Janeiro e vi várias palestras e comecei a realmente tomar consciência da questão da contaminação cruzada e a questão da gravidade. Então, depois que eu fiz o COIN e fiz o congresso Gluten Free, eu falei, bom, então agora eu vou refazer os exames, né? Eu tive algum quadro de recaída, assim, agravou novamente, acentuou a depressão e o quadro de distensão abdominal. E então eu falei, bom, eu vou refazer os exames. Se realmente constatar, né, que sou celíaca, eu vou aceitar e vou fazer a dieta. E lógico que quando eu refiz os exames, meu intestino estava pior, estava com pólipos, né, alterações celulares, e aí realmente eu falei, tá bom, vou aceitar. E a partir daí eu comecei a tomar todos os cuidados com relação à alimentação, não ingerir mais o glúten, mas sempre acontecia os quadros de contaminação cruzada. Quando eu ia para casa dos meus irmãos ou da minha mãe, acontecia esses quadros e eu também não dava muito valor a eles, né? Só com 7 anos pós-diagnóstico que eu consegui recuperar a saúde do meu intestino. Então eu concluo que eu demorei tanto tempo para recuperar a saúde do meu intestino por conta das contaminações cruzadas. E agora, com 10 anos de diagnóstico, é que eu consigo identificar, bom, é uma enxaqueca que eu começo e que eu tomo medicamento e não tem melhora, mesmo com medicamento, né? Então, quadro de enxaqueca persistente que eu falo e leva 3 dias para melhorar, e alguns outros sintomas de irritabilidade, da dificuldade do raciocínio, raciocínio mais lento, né, que eu comecei a identificar às vezes essas contaminações e levar mais a sério quando eu estou fora de casa. Que quando eu estou dentro de casa é simples, né? Ninguém na minha casa come, os meus filhos comem sem glúten, a dieta nossa toda é sem glúten, mas quando eu saio que é o complicador. Então, atualmente, né, eu levo mais a sério isso, de quando eu vou sair eu procuro comer na minha casa ou eu procuro levar já o que eu vou comer, ficar mais atenta, né, e cuidar da minha saúde. Justamente por isso que eu tenho o Instagram da Bem Viver Sem Glúten, onde eu procuro engajar mais pessoas, apoiar, falar mais dos desafios e falar que é possível bem viver sem glúten, que a gente pode levar praticidade, que a gente pode ter uma rotina, né, que a gente pode sair, ter uma vida social e curtir a vida, né? Não é preciso a gente ficar se vitimizando, né, e se colocando como sofredor. Não, arregaço a manga e vou para onde eu tenho que ir, levo o que eu tenho que levar e não deixo de participar e de aproveitar. Então, a minha mensagem é essa, né? É possível bem viver sem glúten, né? É possível ter uma qualidade de vida, é possível ser alegre, é possível ser leve, é possível ser feliz, né? Mas é preciso assumir as rédeas da vida, né? A autoestima, a qualidade, aprender a dizer não. Então, quando eu vou no lugar, às vezes eu costumo levar, né? Já algum lanche, alguma coisa para eu comer. Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Selber, pelo convite. Né? Vamos conscientizar, desmistificar a questão da doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca. Vamos plantar a sementinha para que as pessoas comecem a ouvir, né, e entender e incluir, né? Incluir as crianças que têm a doença, incluir os adultos, né? Que é possível vivermos em harmonia e com alegria. Um beijo. Obrigada.